Dá uma olhada nesse resumo de dinâmica populacional e potencial biótico, que estuda como muda o número de indivíduos dentro de uma população. Para entender o que está acontecendo com uma população ao longo do tempo, bom, aula passada você viu que população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie vivendo no mesmo lugar e interagindo entre si. Mas às vezes alguns deles saem de lá, deixam de existir, morrem, vão viver em outro lugar e outros novos aparecem. E aí o número de indivíduos varia com o tempo. E talvez o fator mais importante a ser analisado seja o de densidade populacional. É aquele negócio de habitante por metro quadrado. Eu sei que você já ouviu falar disso em geografia. Que nada mais é que o número de indivíduos da população dividido pela área que ela ocupa. Ou volume. Volume no caso de peixes. Mas o que faz o número de indivíduos mudar? São os fatores de regulação populacional, que são basicamente esses 4 daqui. Os fatores que aumentam o número de indivíduos de uma população são taxa de natalidade, ou seja, nascem mais indivíduozinhos para viver junto com eles, e a taxa de imigração, vêm indivíduozinhos novos de outros lugares para viver junto com eles. Lembrando que são indivíduos sempre da mesma espécie. E o que contribui para o decrescimento do número de indivíduos? Bom, a taxa de mortalidade, alguns deles morrem com o tempo, por vários fatores que a gente vai estudar, e a taxa de imigração. Ou seja, esse cara aqui não morreu, mas ele foi morar em outro lugar. Esse aqui também não morreu, só foi viver em outro lugar junto com outro bando. Bom, agora que você sabe o que aumenta o número de indivíduos de uma população e o que diminui, vamos tentar entender melhor como se dá essa diminuição da mortalidade. Ela pode se dar por competição. Por exemplo, o número de indivíduos da população cresceu tanto, que começou a faltar comida para eles. E eles começaram a competir pela pouca comida que tem. E alguns deles acabam morrendo de fome. Isso é a competição. Pode aparecer doenças, e essa doença pode matar alguns indivíduos. Pode aparecer um predador, e esse predador pode comer alguns indivíduos. Ou a própria população pode liberar toxinas, que seriam resíduos tóxicos. Por exemplo, as leveduras crescem rapidamente em ambientes ricos em nutrientes, mas seu crescimento pode ser limitado pela liberação de toxinas que elas próprias produzem. Então, quanto mais levedura tiver na colônia, mais toxina vai ser liberada. Existe um limite a partir do qual essa toxina começa a ser letal para elas e começa a matar elas. Aí a população para de crescer, ela fica estagnada num certo tamanho. Agora, tem os fatores de regulação populacional que não estão diretamente ligados à mortalidade, ou seja, não fazem o número de indivíduos decrescer. Tem a territorialidade, que faz o número de indivíduos se manter igual, constante. Por exemplo, leões formam grupos familiares chamados de alcateias. Os machos e as fêmeas defendem um território contra outros leões, urinando, marcando seu território com urina e fezes. Por exemplo, se algum outro leão quiser imigrar de uma outra alcateia para essa alcateia, ele vai chegar, vai sentir o cheiro da urina e das fezes e vai sair fora. Se por acaso ele ficar, vai ter treta. Algum outro leão vai vir e vai matar ele. Isso contribui para que o número de indivíduos seja constante e não se altere. Sendo assim, a densidade populacional fica constante. Fatores fisiológicos também contribuem para a manutenção da densidade populacional, mantendo ela constante, como é o caso, por exemplo, do peixe palhaço. Todos os peixes palhaços nascem machos e vivem em grupos onde há um par reprodutor, um macho e uma única fêmea. Se a fêmea dominante morre, o macho dominante muda de sexo e se torna a nova fêmea do grupo, enquanto o macho secundário mais forte assume o papel do macho dominante. Essa mudança de sexo é uma resposta direta à estrutura social e à densidade populacional dentro do grupo. Uma coisa que cai muito em vestibular é a curva de sobrevivência. Esse gráfico relaciona a mortalidade dos indivíduos com a idade. No gráfico do tipo 1, você vê que praticamente todo mundo que nasce chega na fase adulta e vai morrer só lá na velhice, praticamente todo mundo junto. É típico de uma população que tem poucos filhotes e cuidado parental, porque você vê que quase nenhum filhote morre. Isso acontece com o ser humano. O gráfico do tipo 3, você vê que todo mundo morre praticamente no início da vida aqui. Isso acontece muito com semente. Nem toda semente, a maioria das sementes não germina formando uma árvore nova. E eles acabam morrendo. Acontece com tartaruga. Muita tartaruga morre no início da vida. Ficam poucas sobreviventes na fase adulta dela. O gráfico do tipo 2 mostra espécies que, meio que ao longo da vida toda, têm a mesma taxa de mortalidade. Desde quando é filhote, quando é adulto, um pouco mais idoso, está sempre mostrando a mesma taxa de mortalidade. Isso acontece com esquilo, roedor, coelho, aves. Uma outra coisa que costuma cair também é a taxa de crescimento populacional. Sempre que você vê a palavra taxa, é alguma comparação com o tempo. E uma forma matemática de você comparar
é dividir. Dividir é comparar. Comparar é dividir. A taxa de crescimento populacional, portanto, analisa o quanto cresceu uma população em relação ao tempo. Ou seja, a variação do número de indivíduos pelo tempo estudado. Vamos dizer que durante 2 anos eu observei uma certa população de macacos e quando eu cheguei tinha 10 macacos. 2 anos quando eu fui embora tinha 30 macacos. Qual é a taxa de crescimento populacional? Bom, a variação do número de macacos foi de 20. Quando eu cheguei tinha 10 e quando eu fui embora tinha 30, significa que variou 20. Variação dos indivíduos é final menos inicial, ΔT, 2 anos, 30 menos 10, 20, sobre 2, igual a 10. Então a minha taxa de crescimento populacional fica sendo de 10 macacos por ano. Uma coisa interessante é que as populações de todas as espécies têm um potencial para se expandir exponencialmente quando os recursos são abundantes. Ou seja, tendo espaço infinito e comida infinita, isso aqui vai acontecer com todas as espécies. E considerando isso, por exemplo, uma bactéria em 36 horas, tomaria toda a superfície do globo terrestre. Mas isso acontece? Não. E um casal de coelhos, em 1 ano, produziria 164 milhões de coelhos. Mas isso acontece? Também não. Primeiro, porque o espaço não é infinito e a comida também não é infinita. Então vai chegar uma hora que alguém vai morrer de fome. E também não vai ter espaço para todo mundo. Além de um outro conceito chamado de resistência do meio. Então a curva do número de indivíduos pelo tempo, ao invés de ser exponencial como deveria, acaba tomando a cara desse gráfico vermelho aqui. Onde está vendo preto? Aqui é o potencial biótico, que é uma curva ideal. É uma curva que considera comida infinita, espaço infinito. Ela apenas considera a capacidade de reprodução das espécies e a sua mortalidade por idade, né? Vamos dizer assim. Mas essa curva, ela não está considerando a mortalidade por predação, por competição, por doenças, por clima extremo. Então você já entendeu que a curva preta é o potencial biótico, que é uma curva ideal, que digamos assim, acima da qual eu não vou estar. Porque acima da qual, nesse tempo aqui, por exemplo, eu posso ter no máximo esse número de indivíduos. Nesse tempo aqui, eu posso ter no máximo esse número de indivíduos. Nesse tempo aqui, eu posso ter no máximo esse número de indivíduos. Eu não posso, nesse tempo aqui, ter um número, vamos dizer assim, maior de indivíduos. Não dá para ter isso, porque eu estou extrapolando o meu potencial biótico, ou seja, eu estou extrapolando a minha capacidade reprodutiva máxima dessa população. Mesmo com a capacidade reprodutiva máxima, com a mortalidade zero, com espaço infinito, recurso infinito, comida infinita, mesmo assim, o máximo que eu consigo ter é esse número de indivíduos aqui. Há diversos fatores que limitam o potencial biótico do ambiente. Esses fatores são conhecidos como resistência do meio. Esses fatores incluem a ação de predadores, competição por falta de alimento, falta de espaço, doenças, condições climáticas extremas. Isso está tudo aqui nessa área rasurada. Eu já vou te ajudar a entender por que ela é uma área rasurada nesse gráfico. Tá vendo a curva vermelha? Ela é o crescimento real da população. Por que essa curva vermelha não é, vamos dizer assim, mais para cá? Poderia ser, mas a resistência do meio, que está determinada por essa área rasurada, setou a curva real bem aqui nesse ponto. Se eu tivesse menos resistência do meio, eu teria uma curva vermelha um pouco mais para cá. E se eu tivesse mais resistência do meio, eu teria uma curva vermelha mais aberta assim. O que dita onde vai ficar essa curva real de crescimento é a resistência do meio. E você repara que à medida que a população cresce, a resistência do meio vai ficando mais pronunciada, vai ficando maior. Você vê que bem aqui no iniciozinho eu não tenho resistência do meio, e aqui no final é onde eu tenho a máxima resistência do meio. É porque quanto mais vai crescendo o número de indivíduos, mais vai crescendo competição, mais vai crescendo doenças, porque as doenças se proliferam mais onde tem uma densidade populacional maior, mais vai faltando espaço, o que favorece a imigração, ou seja, alguns indivíduos saem e vão buscar a casinha em outro lugar com melhores condições. E tá vendo essa linha azul? Ela é a capacidade de suporte do meio, ou seja, esse aqui é o número máximo de indivíduos que esse ambiente pode suportar. Significa que acima desse valor, o meio ambiente não tem capacidade de espaço, de recursos de alimento e tudo mais para manter a vida dessa população. É a resistência do meio que não deixa essa curva vermelha colar na curva preta aqui. E ela sempre vai existir. E você repara que a curva de crescimento real fica em equilíbrio dinâmico com a capacidade de suporte do meio. Porque a natureza é assim mesmo. Os animaizinhos estão se reproduzindo, está aumentando o número de indivíduos, aí chega um ponto que dá um alagamento e acaba a comida, e aí eles começam a morrer, aí depois fica tudo bem de novo, eles começam a se reproduzir,
aí depois dá alguma outra catástrofe, dá alguma coisa, aumenta o número de predadores, se elas começam a diminuir. Então essa curva sempre vai ser uma sigmoide. Isso daqui é muito importante, isso aqui cai muito em vestibular. Não se esquece do like e de se inscrever no canal. A gente vai revisar junto todo o conteúdo até o Enem.